pintando uma narrativa assim, ai, coitadinho do Corinthians, o Vitor Pereira é um cara maldoso. Tava lá na live do Benjamin Bach, ele falando de caráter, tava todo mundo falando de caráter. Caráter, caráter, em um ambiente do futebol que muitas vezes ele não tem caráter. O ambiente por si só do futebol. A forma como é pensado o futebol aqui no Brasil, já, se a gente for falar de caráter, dá umas 3 horas falando aqui. Para mim, o Vitor Pereira, ele pecou. Ele deu uma munição para que questionassem se ele buscasse algo melhor para ele. E o próprio palmeirense hoje que defende que o Abel tem o caráter, vocês lembram como que estava o Palmeiras antes do Abel? Vocês lembram como que estava o Palmeiras antes da Crefisa? Hoje é uma loucura, por exemplo, o Palmeiras perde o Abel e o Palmeiras faz um convite para qualquer treinador que não seja o treinador do Flamengo aqui no Brasil e esse cara não querer aceitar. Então a gente está falando de caráter hoje que parece que a gente não viveu coisas para trás. Isso eu estou falando de forma geral. E quando eu olho para o próprio Vitor Pereira, o Flamengo não vai disputar o Mundial de Clubes, então se coloque na posição de um treinador. Você rejeitaria essa possibilidade de disputar um torneio curto e de repente até ganhar esse torneio, se você fosse um treinador? Então o que me assusta é o seguinte, é a gente se assustar com a posição do Flamengo de buscar um treinador, uma vez que era claro e objetivo que o Dorival não era esse treinador. No caso também, para mim, o que eu acho, tá? O Flamengo ganha com isso, tecnicamente. É igual aqui, o Sepp tá falando, o Ronaldo treinou no Flamengo e foi pro Corinthians. Então tem vários exemplos, rapaziada, atuais, entendeu? Exemplos atuais. Se a gente parar para pensar a nível de treinadores no Brasil, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, rapaziada. O Abel Braga estava disputando o título brasileiro há 2 anos atrás. O segundo colocado do Campeonato Brasileiro é o Mano Menezes. Entende? Então, assim, quando a gente olha a decisão aí do treinador, do Vitor Pereira, eu acredito que ele foi buscar o que era melhor para ele no Brasil para competir. E eu sempre senti dele essa questão de querer buscar ali igualdade na análise com o Abel. E mais do que isso, a quem tá falando, por exemplo, que existe essa questão de mau caráter e etc e tal, por que eu discordo um pouco disso? Por mais que o Vitor Pereira fizesse o melhor trabalho à frente do Corinthians, se ele não ganhar nada, ele não é lembrado. E isso serve para qualquer treinador. O próprio Rogério Ceni não pensou 2 vezes para largar o Fortaleza para ir para o próprio Flamengo. Por quê? No Fortaleza ele tinha tudo, ele tinha respaldo, ele estava fazendo um bom trabalho, ele tinha um 4-2-4 que funcionava. Por que ele deixou o Fortaleza para ir ao Flamengo? Porque ele quer vencer. E ele ganhou um brasileiro. Então você pode falar qualquer coisa hoje do Rogério, mas ele ganhou aquele brasileiro. Por que ele ganhou? Porque o time do Flamengo entrega essas condições. O time do Corinthians não entrega condições de competitividade com o Palmeiras, que a temporada mostrou isso. Então, eu vi o Felipão abandonando o barco no Palmeiras, o próprio Vanderlei Luxemburgo abandonando o barco. Eu acho que treinador de futebol ele acaba indo para onde ele tem maior condição de vencer. E a imprensa, ela acaba sendo, no meu ponto de vista, uma imprensa tendenciosa, porque ela cobra vitória, ela cobra que o cara marque a história dele no clube ganhando título. Uai, seu app de vídeos curtos.